Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos irmãos. Prazer estarmos aqui reunidos hoje, novamente, presencialmente, aqueles que estão aqui na nossa casa, de forma online ou à distância, aqueles que nos assistem dos seus lares ou dos seus trabalhos, onde quer que se encontrem. Jesus esteja conosco. Que bom estarmos aqui presentes. É tão bom ver grandes pessoas, grandes amigos, grandes companheiros aqui reunidos no mesmo objetivo, no mesmo ideal. Como é bom a congregação através de um ideal, como a doutrina nos abraça. Como é bom a gente ver famílias inteiras no centro. Como é bom a gente ver gerações na nossa casa espírita. Como é bom trabalhar, como é bom estudar em torno da doutrina. Isso realmente nos alegra, isso realmente nos engrandece ao coração. E por isso a gente agradece a todos vocês. Bom, de maneira inicial, a gente faz as nossas orações. Em seguida, a gente retomando a palavra, a gente repassa ao nosso amigo Max. E para que a gente faça a nossa oração inicial, convido uma amiga também, companheira da casa, trabalhadora, dedicada e que sempre esteve conosco, que é a Fernanda, para que ela possa realizar a nossa oração inicial. Por favor, Fernanda, fique à vontade. Boa noite, queridos irmãos. Eu convido todos vocês a fecharem os seus olhos, a respirar profundamente e buscar dentro de vocês, na memória de vocês, a figura de Jesus. Querido amigo divino, nós aqui nos encontramos nesta noite, desejosos de um encontro com o seu coração, de podermos, Jesus, falar a Ti sobre os nossos sucessos, sobre tudo aquilo que conquistamos na Tua presença e também sobre as nossas dores. Desejamos, Jesus, segurar as Tuas mãos e compartilhar contigo o mais íntimo das nossas almas. Pedimos a espiritualidade amiga que nos oriente nesta noite, para que todos nós possamos colher dessa palestra, dos fluidos dessa noite, aquilo que necessitamos como bálsamo e estímulo para a nossa caminhada evolutiva. Que nós possamos nos tornar mais abertos, possamos abrir nossas mentes e corações para ouvir a palavra de Jesus, aquela que cabe à particularidade de cada um de nós, para que nós possamos receber da espiritualidade que aqui está trabalhando em favor de nós também, aquilo que ela tem para nos dizer e para nos entregar. Possamos nossos amigos espirituais, aqueles também que nos perseguem, todos nós, estarmos permeáveis, suscetíveis a receber as bênçãos dessa noite. Que o palestrante que aqui veio para estar conosco carinhosamente, trazendo o seu esforço, o seu trabalho, a sua contribuição amorosa, seja iluminado pela espiritualidade, seja inspirado e que possa ser um encontro de almas nessa comunidade. Se conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Fernanda. Então, com bastante alegria, prazer, nós trazemos novamente nosso companheiro Max Lânio. Ele é companheiro da Seara Espírita, não necessariamente aqui de Goiás, mas está tão presente aqui em Goiás que muitas pessoas acreditam que você participa do movimento aqui. Mas Max Lânio, muito gentilmente, ele vem de Brasília, se dirige até a nossa cidade, faz palestras em diversas casas, e sempre muito cuidadoso com a temática espírita, muito cuidadoso com o conteúdo doutrinário, mas também com o sentimento que é passado na palestra. Eu sei que podemos ter nessa noite uma excelente noite de luz e de paz. Então, como nossa companheira nos disse na oração, você seja muito inspirado e que nós também possamos receber essa inspiração do alto. Fique à vontade, Max. Boa noite a todas, boa noite a todos.
Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, agora e sempre. Emmanuel, em 1939, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, trouxe, em menos de 40 dias, uma obra que é uma das mais profundas que nós possamos imaginar. Ele trouxe uma obra incomparável, que se chama A Caminho da Luz. E logo no primeiro capítulo dessa obra, que se chama A Gênese Planetária, nós vamos encontrar Emmanuel dando um nome para Jesus, o Divino Escutor, que foi o nome que nós tomamos para o nosso encontro de hoje. A obra levaria provavelmente todo o ano, fazendo palestra todas as semanas aqui para a gente conhecer com um certo nível de profundidade. E é claro que nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer aqui uma análise um pouco mais detida nessa primeira parte do livro A Caminho da Luz, que se chama A Comunidade dos Espíritos Puros. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei boquiaberto. E foi necessário algum tempo para eu digerir a profundidade da revelação que vinha de Emmanuel. E foi necessário mais um tempo para eu conseguir conceber uma lógica para que eu pudesse entender isso de forma racional, sem o pieguismo de fanatismos que muitas vezes guiam certas pessoas. Mas foi necessário algum tempo depois para que nós puséssemos isso numa forma que pudéssemos compartilhar com os irmãos de caminhada através de palestras, através de cursos, em outras searas. Por isso nós tomamos a liberdade de transcrever na íntegra o que ele escreveu pelas mãos do Chico. Disse ele: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e na direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Quando ele diz milênios, são 4,56 bilhões de anos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre, o nosso planeta, se despreendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Nós vamos examinar isso aqui com um pouco mais de lupa. Rezam as tradições. Então nós estamos falando que Emmanuel obteve essas informações no mundo espiritual de espíritos que estão acima dele em termos evolucionários, que têm informações que são muito superiores. Ele chega a dizer para Chico que quando ele participa dessas reuniões com esses espíritos mais elevados, ele se sente como se fosse um jacaré de casca dura, de tanto que ele se sente pequeno perto da iluminação, do conhecimento profundo que esses irmãos têm. E nós estamos falando do maior exegeta que a doutrina espírita conheceu, Emmanuel. E ele vai dizer informações que ele colheu e permitido foi pelo Espírito de Verdade que ele revelasse. Então ele diz que tem essa tradição que no mundo espiritual, em toda a direção do nosso sistema. O que ele quer dizer com o nosso sistema? Bom, vamos examinar um pedaço de cada parte dessa assertiva que ele nos trouxe. Ele está falando do sistema solar, como depois ele vai usar em outra oportunidade o termo solar em complemento a sistema. Ele está falando da nossa casa,
É bom que a gente se situe, que a gente não fique preso apenas ao nosso mundinho íntimo, levantando, dormindo, essas coisas, para a gente saber o quão maior é o mundo em que nós nos situamos. Só para nós termos uma ideia, o sistema do qual nós pertencemos tem muitos planetas. E nós somos um desses planetas, e cada planeta desse tem um Cristo de Deus que cuida dele. Jesus é um desses que cuida do nosso planeta. Mas existe outros Cristós, ou outros demiurgos, como os gregos chamam, que cuidam dos seus planetas. E eles formam uma comunidade, como se fossem diretores de empresa que depois se reúnem para tomar decisões sobre o sistema conjuntamente. Então veja que há uma ordem superior no comando e no controle desse sistema que funciona com a perfeição que nós não temos nem como aquilatar. Se a Terra fosse um pouquinho mais próxima, um pouquinho mais afastada do Sol, nós não teríamos a vida como ela existe. Se não tivéssemos proteção do campo magnético da Terra, nós não teríamos a vida orgânica aqui. Então são muito delicadas as ações que eles têm que tomar para que haja o equilíbrio. E esse planeta, que é sua casa, que é o nosso berço evolucionário, que ele seja realmente propício para o nosso crescimento como espíritos. Bom, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais nesse nosso sistema. Porque nossa casa não está parada. Ao término dessa exposição, que é toda baseada em ciência, eu vou usar aqui slides que eu uso na universidade para dar aula de geociências, que são todas elas comprovadas cientificamente. E nós vamos perceber o quanto é delicado viver. Primeiro, nós somos viajantes do universo. E uma coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita: Jesus está no leme de nossa embarcação. Quem comanda este planeta chama-se Jesus Cristo. É Ele que tem as rédeas do rumo que essa embarcação toma. Ah, nós estamos vivendo problemas aqui no Brasil agora na política. Não se preocupe não. Ele está no leme. Faça a tua parte, fazendo o bem que tu possas. E não se preocupe com o resto, porque o resto se faz pelas próprias impulsões do coordenador desse planeta. Uma das forças que precisa ser controlada chama-se rotação. Cada planeta desse tem um eixo que nós chamamos de abstrato ou imaginário e que gira em torno de si, fazendo com que o planeta, como uma esfera, gire em torno de si mesmo. Esse eixo pode ser vertical, subverticalizado, até mesmo subhorizontalizado. No nosso caso, o nosso eixo é subvertical, nós temos 23 graus de inclinação, e é por isso que temos diferenças de estações. Quando aqui está frio, na hemisfério norte está quente, e o inverso acontece. E no Equador, como está na posição equivalente à média dos dois, sempre a mesma condição de temperatura, de todas as condições climáticas, porque não tem variação. Mas olha o detalhe, a gente às vezes não para pensar. Você está numa nave que está girando em torno dela mesma, num equilíbrio dinâmico impressionantemente preciso, a uma velocidade de 1.667 km por hora. Isso significa que cada dia você girou nesta nave 40 mil km por dia. Se você multiplicar isso por 365, você vai ver quantos mil quilômetros você girou dentro desta nave e sem se dar conta. A não ser que você saia dela. Quando você coloca um satélite, por exemplo, você precisa colocar a órbita do satélite ou paralela com a órbita da Terra, e ele vai girar sempre em paralelo com a Terra, ou mais lenta do que a Terra, ou mais rápida. Os nossos engenheiros fazem isso com um domínio de precisão impressionante. A maior parte dos nossos satélites dão voltas mais rápidas na Terra do que a própria Terra dá em torno de si mesma. O fato é, nós estamos num movimento surpreendente. E daqui da Terra nós notamos isso muito claramente pelas dias e pelas noites. Olhando de satélite, nós vemos claramente a sombra daquele lugar que está escurecendo e a luz daquele lugar que está clareando no dia de início. Mas esta não é, com certeza, a mais importante movimentação do planeta. Nós somos mais do que viajantes da própria nave. A nossa nave também viaja em torno de um centro de força, um centro de massa maior,
que é o Sol. E nós fazemos a translação. A translação é o movimento que nós fazemos em torno do Sol a cada 365,4 dias. Por isso que a gente tem o ano bissexto. A gente tem que, a cada 4 anos, ajustar. E mesmo assim, a cada X anos, a gente tem que ajustar para poder atender exatamente o percurso que nós fazemos. Mas o curioso é que nós percorremos por hora, nessa nave, 107.225 quilômetros. Ou seja, a cada hora que você está aqui, enquanto nós vamos terminar essa palestra, você terá percorrido ao redor do Sol uma distância de 107 mil quilômetros. Para você ter noção disso um pouco diferente, em um dia nós percorremos 2.573 quilômetros, 401 quilômetros por dia. Se a gente quiser olhar isso ao longo de um ano, nós percorremos 940 milhões de quilômetros nessa volta que nós estamos dando em torno do Sol. Atenção, na rotação nós estamos presos à própria Terra. Na translação, nós estamos presos ao nosso Sol. Nós não saímos dos nossos horizontes, nós temos limites impostos pelas leis da física, impostos pela nossa condição evolucionária, que não nos permite sair de determinado limite, que é o nosso planeta. Quando muito conseguimos ir à Lua, tivemos alguns dos nossos irmãos que tiveram a oportunidade de colocar os pés lá, mas ainda estamos longe de ser aqueles que habitaremos aquele orbe, que é um satélite nosso. Estamos investigando com mais profundidade Marte, temos muitas informações, mas ainda não temos condições de habitá-lo com segurança. Portanto, nós somos literalmente escravos do nosso planeta. Não temos como sair dele por enquanto. Mas esse planeta, que gira em torno de si mesmo e que gira em torno de um centro maior de massa, que é o Sol, não para também de girar. Porque esse próprio Sol, todo o sistema solar, todos os planetas em conjunto, no harmônico, gira em torno de um centro de massa maior. E esse centro de massa maior é a estrela Alcione, que 3 astrônomos muito famosos asseguram que ela é aquela base que prende a atração do Sol. Ou seja, a massa da Alcione é tão grande que o Sol, que tem uma massa menor, prende-se como a nossa Terra se prende ao Sol e gira em torno deste astro maior que se chama estrela Alcione. Vamos lembrar que o Sol é uma estrela, é a mais próxima de nós, mas a Alcione também é uma estrela, só que de uma magnitude e de uma massa muito maior. Agora, o curioso, e isso é calculado, nós giramos a cada 25.800 anos uma volta. Bom, é fácil fazer uma conta. Uma pessoa que tem vivido, vamos dizer, 50 anos, deu 50 voltas no entorno do Sol. Mas não chegou a dar nem um quarto de volta no entorno de Alcione. Por isso que a gente não percebe isso. É por isso que os místicos, e com razão, dizem, entramos na era de Aquários, nós estamos vivendo isso, vendo aquilo. Por quê? Porque chega certas aproximações de Alcione que diz Divaldo Franco, com o apoio de Joana de Anjos, que nós entramos em zonas de fótons desse sistema e que essas zonas de fóton influenciam o nosso psiquismo, tornando-nos propícios para certos eventos. Por exemplo, quando a raça adâmica, ou seja, os emigrados lá de Capela vieram para cá, aproveitou-se uma situação dessa. E nós estamos vivendo uma situação dessa agora de novo, que se chama transição planetária. E nesse movimento que nós estamos atravessando determinada faixa de Alcione, ou do sistema completo, nós temos as possibilidades de entradas de novos espíritos e as possibilidades de saídas de novos espíritos que estão aqui. Nós recebemos aqueles espíritos que não são da Terra, que trazem uma inteligência diferenciada, mas que ainda também não têm uma moral diferenciada. E, ao mesmo tempo, saem espíritos daqui que são degradados para planetas inferiores, onde expiarão a sua condição de rebeldia. O fato é que, para dar uma volta em torno dessa, nós, como humanidade, só vimos uma vez até agora. Porque se você pegar a civilização, o processo civilizatório, nós estamos no mundo aí há 15 mil anos como civilização. Se pegarmos o homem já fixado, nós estamos aí há 40 mil anos. Portanto,
Nós fizemos como humanidade apenas uma volta. Por isso nós não conseguimos ter noção do que é isso. Se não são os movimentos astronômicos hoje lidos pelos nossos equipamentos, que são muito delicados e muito profundos, nós não saberíamos disso. Mas atenção, não para aí. O Sol e todos os seus planetas giram a cada 25 mil anos em torno de uma outra estrela muito maior do que ele. Mas isso não é bastante. Existe ainda uma outra movimentação que o meu planeta faz, que o sistema solar faz, que a Alcione faz, que é todo o nosso sistema gravitacional gira em torno do centro galáctico de nossa morada, que chama-se Via Láctea. Essas espiras, como nós chamamos, indicam uma movimentação. Todas as estrelas que estão ali estão girando no centro de massa, que são formados pelas estrelas maiores, mais densas, que atraem as demais para o seu movimento. Nós, e isso aqui tudo é científico, não tem nada de doutrina espírita propriamente dita aqui, nós temos informações, medidas, de que a translação do nosso sistema gravitacional no entorno desse centro galáctico é de quase 1 milhão de quilômetros por hora. De novo, daqui da Terra nós não conseguimos nem imaginar isso, nem suspeitar. Mas quando a gente mede com os equipamentos, pelas leis da física, nós conseguimos chegar a esse número com tranquilidade. Só para a gente entender, nosso Sol está nesse ponto que nós estamos apontando todas as setas aqui. É esse pontinho branco que está aí no centro, que eu espero que todos estejam vendo. Esse círculo é o correspondente a uma volta inteira do sistema solar, portanto, do Sol, de Alcione, de todos os planetas, no entorno desse centro galáctico. Ora, o sistema solar realiza essa volta em torno do sistema galáctico a cada 200 milhões de anos. Se nós falarmos em 25.800, se nós falarmos em um ano, se nós falarmos em um dia, aqui nós temos que falar em milhões de anos. Portanto, jamais qualquer ser humano teria feito essa volta, porque nós estamos na Terra há apenas alguns milhares de anos, muito poucos. Então, aqui você tem outra coisa que parece muito surreal, muito fora da realidade. Mas atenção, tem nada de surreal, tudo isso aqui é real e provado. Para termos uma ideia, foi colocado aqui por um professor de uma universidade do Canadá, e nós tomamos emprestado dele esse modelo que ele apresentou, até porque disponibilizou publicamente, para que a gente mostre como é que é isso. Os dinossauros, que são os mais conhecidos dos nossos animais, que fazem tanta festa, né, dos nossos meninos com os filmes, temos até parques temáticos. Os dinossauros dos grandes seres foram os que mais tempo dominaram a Terra. Para nós termos uma ideia, eles estão na Terra desde o período Triássico, há 245 milhões de anos atrás, mas dominaram a Terra mesmo a partir do Jurássico, por volta de 200 milhões de anos atrás. Permaneceram na Terra até 65 milhões de anos atrás, quando foram extintos. Então, cada uma dessa figura que você está vendo, no sentido anti-horário, a partir do ponto onde está o Sol, é o tempo que essa espécie permaneceu entre nós. A partir disso, ela é extinta, surge outra e surge outra, até chegar no limite, antes de completar o círculo inteiro, que nós temos o último dinossauro que viveu entre nós. Todo esse percurso aí durou 135 milhões de anos. Portanto, faltam 65 milhões de anos para terminar uma volta na Terra. Então, mesmo os dinossauros, que foi a espécie de porte grande, que mais tempo dominou a Terra, não conseguiu dar uma volta inteira no planeta. Nós, os seres humanos, vamos aparecer muito lá na frente. E nós vamos ter um evento muito importante, que foi a queda de um meteorito, que simplesmente acabou com 94% da vida na Terra. Sobrou 6% apenas. Não foram só os dinossauros que foram extintos. Uma série enorme de espécies foram extintas e as que ficaram ocuparam os nichos ecológicos e nós passamos a ter a vida como nós conhecemos hoje na Terra a partir dos 65 milhões de anos atrás. Esses 65 milhões de anos atrás nós chamamos de Cenozoico, e o período que o homem vai aparecer é essa última quadrozinho, esse último retângulozinho verde aí, que nós chamamos de Pleistoceno. Então o homem só vai aparecer por volta, como hominídeo, por volta de 1,8 milhões de anos atrás.
Só para nós termos uma ideia, a Terra tem 4,56 bilhões de anos. Então, esse trecho que estava faltando é o que nós completamos agora, permanecendo, então, uma volta de 200 milhões de anos para cá. Muito pouco tempo, considerando a idade da Terra. Se você fizer a conta, dividir a idade da Terra pelo tempo que dura uma volta, você vai ver que o nosso sistema solar, o nosso planeta, Alcione, tudo isso girou apenas 22 vezes no entorno do centro galáctico. Há uma viagem numa velocidade estonteante de 1 milhão de quilômetros por hora. Isso aqui é apenas uma maneira de fazer-nos situar na nossa realidade. Quando você fica preso aqui no planeta, você esquece que você faz parte de um todo e que todo esse sistema está sob controle, sob comando. Tem coordenadores do porte de espíritos puros como Jesus. Agora, vamos continuar o exame que Emmanuel nos trouxe da revelação dele. Ele diz que existe essa comunidade de espíritos puros e eleitos. Puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Nós vamos examinar as duas palavras. O que é um espírito puro? Por que eles têm que ser puros para fazer esse tipo de controle ou de comando? E o que é um espírito eleito? Primeiro vamos ver os puros. Na questão 186 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta interessante. Os espíritos puros, pergunta Kardec, habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Respostas dos benfeitores. Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à Terra. Como acabamos de falar, nós não temos como sair daqui. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. E aí Allan Kardec faz uma nota de rodapé, ele faz pouquíssimas notas de rodapé no Livro dos Espíritos, mas ele faz uma que é fascinante. É a nota número 10, é essa a questão. Ele diz assim, o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos. Claro, as temperaturas lá no Sol são imensamente altas e não tem como ter um corpo orgânico como o nosso habitando esse sistema. Mas o Sol seria simplesmente um lugar, preste atenção nisso, um lugar de reunião dos espíritos superiores. O Sol seria um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais, de lá, do Sol, irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, que formam a pleiade dos espíritos que conduzem a obra de Jesus, no nosso caso da Terra, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal, que é por onde se veicula o pensamento. É impressionante, porque quando você acha que recebeu aquele raio de sol sobre o seu corpo, que você pensava que era apenas um fenômeno químico, físico, de uma fusão termonuclear, reconsidere os seus pensamentos. Junto com a fusão termonuclear, que gera a onda eletromagnética calórica, que é a luz do Sol, vem junto ondas mentais de espíritos superiores que você assimila sem perceber. Por isso que quando está alguém, por exemplo, em depressão, o melhor remédio que você faz para ele, fisicamente falando, é expô-lo ao sol. Pode perceber que o sol vivifica, e não é só por causa das questões orgânicas, mas também por essas questões que Allan Kardec nos trouxe. Então vejam que o sol é a habitação de espíritos puros, que não tem matéria, que são espíritos celestiais, que habitam mundos que nós, orgânicos, nem tem como imaginar. É simplesmente inimaginável para nós. Isso faz com que você olhe o astro-rei a partir de hoje com outros olhos. O seu respeito para com o sol precisa ser outro. Não é por acaso que os egípcios e tantos outros povos endeusavam o sol. Porque, intuitivamente, eles sabiam que o sol era a fonte geratriz daquela sustentação da vida na Terra. Mas vamos continuar. Essa comunidade, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, significa o quê?
Cada planeta tem o seu Jesus. Agora pensa. O seu sistema solar tem a Terra que você conhece como habitada. Mas cada um desses planetas, sem exceção, é habitado. Só que não necessariamente na mesma faixa vibracional que a nossa. Logo, mesmo encarnados numa frequência maior, você não os vê se você for lá. Por quê? Porque eles estão vibrando numa frequência maior do que a sua frequência do seu corpo físico. Por isso, eles não são vistos. Como o espírito que chega aqui agora não é visto por você, porque ele está vibrando numa frequência mais elevada do que a sua, porque ele continua sendo matéria. E isto faz com que todos estes orbes tenham um comandante, um governador, um mandatário. E esse é um processo que surpreende, porque o título da palestra é Divino Escultor. E Emmanuel diz que a primeira reunião foi quando eles decidiram formar a Terra. Ora, se a primeira reunião foi quando eles decidiram formar a Terra, Jesus já era espírito puro antes da Terra? Existe. Aí eu falo assim, mas Emmanuel está viajando, gente. Eu vou desculpar, mas eu não vou acreditar no Emmanuel, não. Aí eu fui lá, na própria revelação, na segunda revelação, na Bíblia de Jerusalém, que é a melhor tradução que particularmente nós adotamos. E vamos encontrar anotações de João que diz várias coisas, mas ele vai relatar um encontro de Jesus em que Jesus estava lecionando sobre a vida como a vida é, a vida espiritual. Só que os seus alunos, a maior parte deles era do jardim de infância, não entendia nada. Por isso ele dizia, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. E ele dizia, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. O que ele estava dizendo para as pessoas que estavam ali ouvindo a palestra dele? Que você não morre. É isso que ele está dizendo. Mas é necessário guardar a palavra dele. Aí existiam certos fariseus que buscavam encontrar Jesus em erro para condená-lo, não conseguiram, tiveram que obter subterfúgios para matá-lo. Certos fariseus viram e dizem assim, porventura és tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Questionaram Jesus, porque não acreditaram que Jesus não morresse. E Jesus respondeu, se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Jesus é sempre autêntico. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Quando ele estava no poço de Jacó com aquela mulher samaritana, quando os apóstolos chegaram com as compras das comidas que eles tinham feito, eles ofereceram para Jesus, Jesus disse assim, a minha comida não é essa. A minha comida é fazer a vontade de Deus. É o que ele chama de guarda a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou, alegrou-se imensamente por ver o meu dia, quando ele estava chegando à terra. Viu e alegrou-se. Aí os fariseus ficaram completamente aturdidos. Ainda não tem 50 anos. E viste Abraão, não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. Aliás, como até hoje, no século XXI, tem muito velho de gente que não entende nada do que Jesus falou. São seguidores sem saber o que seguem. Jesus responde a eles, em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele está dizendo? Jesus já existia e já era espírito puro antes que Abraão fosse criado. Nós sabemos que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Dá para ver o tamanho da distância de Jesus para conosco aqui na Terra? E aí o que aconteceu com os fariseus que estavam lá? Pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, porque não era o tempo ainda dele se entregar, e saiu do templo.
Então percebam que não é Emmanuel que está dizendo. Emmanuel está trazendo de uma forma diferente o que Jesus houvera dito de maneira mais hermética. E Emmanuel vai continuar revelando-nos que essa comunidade de espíritos puros e eleitos, então, vamos lembrar, puros e eleitos, nós vamos voltar em eleitos daqui um pouquinho, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos, desde o início da Terra até o presente. A primeira reunião dessa comunidade, segundo Emmanuel, foi quando a Terra se desprendia da nebulosa solar. Ora, o que significa a Terra se desprender da nebulosa solar, Max? Bom, isso é simples. Nós, obviamente, em geociências estudamos isso com profundidade. Toda vez que vai nascer um novo Sol, porque os Sols nascem, ou as estrelas, de uma forma geral, nascem, desenvolvem-se e morrem. Todas elas têm início, meio e fim, como todos nós temos o início, meio e fim de nossas vidas orgânicas. Só que quando ela vai se formar, aglutina-se poeira cósmica e essa aglutinação vai se tornando tão intensa, a massa vai se tornando tão grande que começa a haver atrito e, por força centrífuga, esse atrito vai acelerando, acelerando, vai gerando muito calor, muito calor, muito calor, até atingir o ponto que nós chamamos da fusão termonuclear. O que é fusão termonuclear? É quando nós juntamos 2 núcleos de átomos e formamos um segundo átomo. E isso gera uma emissão de energia tão poderosa que nós estamos tentando, como ciência, fazer a bomba de fusão nuclear até os dias de hoje. E se fizermos, será um desastre para o nosso planeta. Existe uma outra força que conjuga junto com a força centrípeta, que é a força centrífuga, que faz com que fragmentos dessa estrutura central que nós chamamos de protossol se despreendam desse ponto que nós estamos vendo, que é o centro, e comecem a girar em torno do centro de massa, que é o Sol, e vai formando o que nós chamamos de fragmentos do Sol. Portanto, o seu planeta é nada mais, nada menos do que um fragmento da época que o Sol estava se formando. E esses fragmentos vão se diferenciando, vão se organizando e vão formando o que nós chamamos de protoplanetas. E esses protoplanetas acabam por se transformar em planetas. E nesse ínterim, atinge-se o ponto de fusão e nós temos aquilo que se chama geração de energia do Sol, que vai produzir energia por mais 5 bilhões de anos ainda, baseado no cálculo de hidrogênio que tem no Sol, que gera hélio. Quando isso aqui acontece, nós vamos estar com o planeta Terra por volta de 4,2 a 4,4 bilhões de anos atrás, mais ou menos parecido com isso aqui, que está aqui desenhado, caracterado com base nas informações que nós temos. Nessa época, a Lua ficava muito mais perto da Terra. A Lua era muito mais perto e era enorme aos olhos de quem pudesse estar na Terra. Não tinha ninguém na Terra nessa casa, porque a Terra ainda não era habitada. A frequência com que caíam meteoritos aqui era impressionante. Mas já havia água morna que servirá de base para a formação da vida, onde nós vamos encontrar as condições de surgimento dos aminoácidos e daí por diante da célula. E nesse momento aqui, que a Lua também está muito próxima, a Terra está girando naquela rotação muito rápida, muito acelerada, porque ela foi desprendida do Sol e ela está com a inércia muito alta. E ela gira no entorno do Sol também muito rápido. Se você pudesse voltar naquela época, o seu dia teria, nessa época aqui, 2,2 horas apenas. Tão rápido que ela faria a rotação dela. O ano não teria 30 dias, tão rápido que ela girava em torno do Sol. O processo vem desacelerando de tal forma que esse sistema está se equilibrando. A vida só surgiu quando atingiu uma velocidade mínima para que os ventos na Terra fossem possíveis de serem suportados pelas primeiras plantas que vão colonizar a superfície da Terra. A Lua, nós sabemos hoje, graças à ida dos nossos astronautas lá na década de 69 para 70, que ela está afastando da Terra até os dias de hoje cerca de 5 a 6 centímetros por ano. Eu sempre brinco, quando eu dou aula para as crianças, para os meninos, né, que já são adolescentes, já são pessoas já adultas, tratem de casar logo se você quer fazer aquele namoro debaixo da Lua, dos luar, porque a Lua está indo embora, viu? 5 centímetros por ano. Se você perder a oportunidade, pode ser que você não venha ter um namoro sob luz do luar, né? Brincadeiras à parte. Então, tudo isso é equilíbrio que está sendo comandado por forças
que vem de uma posição mental que se chama Jesus. No mesmo livro, Emmanuel disse: a nebulosa que formou a Terra foi destacada do Sol e sob o comando de Jesus. E sob o comando de Jesus e seus prepostos, ou seja, os seus subalternos divinos, essa matéria foi trabalhada no transcurso dos erros, dos séculos, dos anos, até se transformar na Terra que hoje vivemos. Se você estudar um pouquinho da evolução da vida na Terra, você vai entender o que ele está falando aqui. Você vai entender por que nós só surgimos no final do último momento que a Terra já estava pronta para nos receber. Tudo preparado, desde o momento em que ela foi formada até os dias presentes. Só para nós termos uma ideia de quão pouco tempo nós estamos na Terra, se você comparar, desde que a Terra foi formada até o dia de hoje, com o ano calendário, por exemplo, o dia que a Terra formou é o dia 1º de janeiro. O dia de hoje seria o dia 31 de dezembro. Nós, humanos, ou humanoides, aparecemos na Terra no dia 31 de dezembro, às 22 horas e 45 minutos. Dá para perceber o quanto de tempo que a Terra existiu sem que nós estivéssemos aqui? Por isso, a Terra levou um longo tempo sendo preparada para que nós pudéssemos vir para cá. E hoje ela está sendo colonizada de maneira grotesca, desrespeitosa, indigna. E nós estamos num movimento de humanidade tentando reverter isso. E Emmanuel vai dizer no livro O Consolador, reforçando o título que ele deu para Jesus: Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Se você olhar o Sol diante da Terra, o Sol emite partículas cósmicas que, se nós não tivéssemos o campo magnético que nos protege, não existiria vida na Terra. As irradiações são tão perniciosas, se não tivesse essa proteção, que nós não existiríamos na Terra. A Lua não tem campo magnético. Se nós quisermos morar lá, nós vamos ter que fazer o nosso próprio campo magnético artificial. Porque a Terra tem o seu. Então, essa é a razão fundamental de você perceber, quando a gente fala seguir Jesus, nós não estamos falando para seguir qualquer um, não. Mas teve uma segunda reunião da comunidade, que disse Emmanuel. Essa segunda foi quando se decidia a vinda dele, Jesus, ao nosso planeta. Vinda de Jesus foi planejada pelo menos 1000 anos antes dele vir aqui. Vinda do Senhor à face da terra, o que significa isso? Como foi a vinda de Jesus à terra? É Emmanuel que vai contar. Mas antes, ele foi anunciado por vários profetas, Isaías, 600 anos antes, outros profetas mais tempo antes, mas o próprio João Batista, que foi um profeta anterior a Jesus, que era Elias, anunciou também quando estava comungando a mesma oportunidade com Jesus, eles eram contemporâneos. E ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este, estava se referindo a Jesus, é o anunciado pelo profeta Isaías. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, quando vai falar do capítulo 11 de Roma, fala nas vésperas do Senhor. E lá ele revela que o Cristo reúne as assembleias de seus emissários. Gente, lá do plano espiritual, ele reúne uma assembleia daqueles que seriam enviados para cá. O mundo iria conhecer o Evangelho e precisaria de muita preparação. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, não só da Terra, do sistema solar como um todo. Todas as providências são levadas a efeito. Sabe quando você faz um planejamento para uma viagem muito delicada? Imagina isso aqui. Tudo muito cuidadosamente. Escolhe os instrutores. Quem serão os instrutores que reencarnarão? Quem serão os instrutores que ficarão no mundo espiritual? Quem são os precursores imediatos? Forri, Lao Tse, Sócrates. Todos esses grandes nomes que você conhece foram precursores de Jesus, enviados por ele. Como se fossem picadeiros, abrindo a picada para que depois ele pudesse passar com mais segurança. Os auxiliares divinos. Quando aquele centurião diz: eu sou indigno de que tu vás à minha casa, se tu quiseres, tu mandas os teus enviados e eles farão o que tu sabes. Eram esses auxiliares divinos que ficaram ao lado dele no plano espiritual. E Emmanuel diz que nesta ocasião, Jesus estava descendo,
existiu uma atividade única, nunca existiu mais até os dias de hoje. Registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. Então, nós conseguimos perceber isso não pelo racional, mas pelo quem viveu nessa época, seguramente experimentou uma sensação diferente. Para a gente ter uma noção muito aproximada, bem pequena, mas dá para ter uma noção, compara-se o Natal. Quando chega o Natal, a gente percebe que as pessoas ficam naturalmente mais predispostas a ser melhores, a mais dóceis, a menos problemas. O Natal é uma época que a gente apazigua um pouco, inclusive em família. Isso deve ter sido uma emissão tão forte que se apaziguou os próprios terráqueos da época. Porque naquela época reinava um imperador chamado Augusto, na sede do governo do Roma, que era o governo do mundo à época. E aquela época em que reinava ele, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Emmanuel está descrevendo algo que aconteceu que foi único. Augusto a gente conhece como o imperador que mais tempo fez com que nós ficássemos sem guerra na Terra até os dias de hoje. Nós nunca tivemos paz nesse planeta, nunca. Nós tivemos interregnos entre guerras, paz não. Ainda não temos paz. Se você, no seu tempo de vida, der uma olhadinha para trás, você vai encontrar pouquíssimos anos em que não está havendo uma guerra nesse planeta. Nós somos belicosos, somos espíritos degradados de capela que gosta de revoltar-se e de brigar, ainda. Mas o mundo chamado Terra será herdado pelos mansos e não pelos belicosos. Esse é Augusto. Hoje é conhecido, quando a gente quer se referir a uma época séria, a gente fala assim, nossa, essa é uma era augusta, nossa, essa é uma situação augusta, para se referir a esse período. Augusto é um desses enviados de Jesus. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal. A noite silenciosa, a noite inesquecível, a noite santa. Ainda hoje, tentamos corromper esse sentido com Papai Noel, com árvores de Natal, que não tem nada a ver com esse sentido. Mas esse sentido não se perdeu e não se perderá jamais. Porque a chegada de Jesus inaugurava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade da Terra. Depois de Jesus, nós já somos classificados como maiores espiritualmente falando. Temos condição de aprender e assumir responsabilidades como alguém quando se torna maior. Porque aí então Jesus iria cantar a boa nova na acústica de nossas almas. E todos nós que ouvimos, quando voltamos a ouvir, quando reencarnamos, aquilo ressoa dentro de nós, nós não entendemos a força que isso tem dentro de nós. Até aqui, gente, podemos fazer algumas conclusões que já tiramos ao longo do tema. Jesus era espírito puro antes da Terra existir. Só para termos uma ideia, a Terra foi formada há 4,6 bilhões de anos, mais ou menos 0,8. Jesus não evoluiu na Terra, porque a Terra não existia e ele já era espírito puro. Então, como foi a evolução de Jesus? Perguntamos a Emmanuel. E Emmanuel responde, está lá no livro O Consolador, que foi escrito 1 ano depois desse livro que nós estamos nos apoiando. Diz ele, todas as entidades espirituais encarnadas na Terra são espíritos que se resgatam, pagam conta, lei de causa e efeito, ou aprendem, evoluem, lei de progresso, nas experiências humanas. Com exceção, é o único, com exceção de Jesus Cristo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Espera aí, linha reta para Deus? Mano, o que é linha reta para Deus? Nos esclareça. Agora entra aquela questão dos eleitos, que nós só fomos entender isso com essa explicação de Emmanuel. Eleito e anjo são duas coisas distintas. O que diferencia então esses termos, senhor Emmanuel? E ele diz, o eleito, meu filho, é aquele que se elevou para Deus em linha reta. O que é elevar para Deus em linha reta, senhor Emmanuel? Ora, meu filho, sem quedas, que são comuns a nós aqui na Terra. Ou seja, nós erramos e depois temos que resgatar o erro para poder continuar evoluindo. Ele está dizendo que Jesus, seja onde for que ele evoluiu sem quedas e necessários erguimentos. Então, ele diz que Jesus é o único que não passou pelo processo que precisa de redenção, que precisa de redimir os erros.
sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Lembra que a comunidade de espíritos puros é formada por espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida. A palavra anjo, disse Emmanuel, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas. O que é redimidas? Quitaram todos os seus débitos para com a consciência cósmica. Essa é a redenção, essa é a salvação a que nós nos referimos. Fora da caridade não há salvação, é quando a gente chega a esse estágio. Bom, agora a gente compreende claramente aquelas palavras de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Agora a gente compreende que Abraão é um espírito que está na condição de busca da angelitude na terra. Teve quedas, teve que se levantar. Lembra de Elias? Mandou cortar a cabeça de várias pessoas. Desencarnou como João Batista, tendo a cabeça cortada. Esses espíritos, que são profetas, que tiveram aqui entre nós ao lado de Jesus, precisam de redimir-se como a maior parte de todos nós. Já Jesus, eleito, antes da terra, portanto, muito antes de Abraão. O próprio Mestre Divino fala aí, João anota no capítulo 8, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Não é Emmanuel que está dizendo para você, é o próprio Jesus que te disse. Emmanuel está apenas pedagogicamente nos ajudando a compreender isso. Mas algumas conclusões que podemos tirar. Jesus evoluiu fora do sistema solar. Mas onde foi que Jesus evoluiu até se tornar puro? A resposta, nós não sabemos. Mas por que nós não podemos saber? Se a doutrina espírita não ensina tudo? Não, meu filho. Não ensina não, é Emmanuel que diz. Porque os homens, meu filho, receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Enquanto não tivermos psiquismo dilatado o bastante para assimilar novas ideias, não virão. Por isso, que quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. São os que já têm psiquismo capacitado para assimilar revelações maiores. Mas só o que já foi revelado, de Jesus para cá, nós temos aí bastante tempo para assimilar ainda o que já existe. E por essa razão, preste atenção, eu tenho visto muito palestrante, alguns com nome nacionalmente conhecidos, que cometem um equívoco que Emmanuel pede para que não se cometa. É por essa razão que, de modo algum, poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor, Jesus, e nós, os homens. Por quê? Porque não são comparáveis. Um é eleito, desenvolveu-se em outro mundo, em linha reta. O outro, nós que somos candidatos à angelitude, entre duras penas. Cai, levanta, cai, levanta. Olha esse palestrante aqui, para vocês terem uma ideia. Estou tentando me reerguer aqui, dando palestra. Pagando conta que vocês não sabem o tamanho. Se vocês soubessem, vocês nem deixavam entrar aqui. E é isso que nós estamos fazendo, a duras penas. Buscando a angelitude, que dá a condição de espírito puro, mas não de eleito. Com tudo isso, minha amiga e meu amigo, nós precisamos fazer algumas reflexões. Quem é Jesus? Esse que a doutrina espírita te recomenda seguir. É o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para servir de guia e de modelo. Quem é Jesus? No capítulo 1 que nós examinamos, o último item, Emmanuel disse: o verbo na criação terrestre. João Evangelista, o mais intuitivo de todos os evangelistas, vai dizer, e está anotado no seu capítulo 1, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por que ele fala que era Deus? Jesus dizia, vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e mais. Ele está dizendo para você, ele ainda não é o espírito mais elevado do sistema solar. Porque o sistema solar, como nós vimos, é uma parte de um todo. Imagina quantos sistemas solares existem. Imagina quantas galáxias existem. Imagina quantas estrelas existem. Cada um desses tem um cuidador enviado por Deus para zelar de cada um desses. Cada sol
tem um responsável por ele. Cada planeta tem um responsável por ele. Cada sistema que você imaginar que exista nesse universo, que nós desconhecemos o tamanho, tem um responsável. Dá para você imaginar porque que Jesus poderia fazer tudo que eu faço e mais, porque Jesus ainda não é o elemento mais elevado, mas é o tipo mais perfeito que nós recebemos de Deus para servir de guia e de modelo. Todas as coisas, preste atenção nisso, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A formação da terra, como nós vimos aqui esclarecida por Emmanuel, foi feita por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Estava ele no mundo, segunda vez que eles reuniram, segunda reunião da comunidade, para ele descer ao mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, reforça João. E o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu, nós o matamos, gente, numa cruz infamante. O ser mais perfeito que Deus já enviou para nós aqui, pessoalmente, nós assassinamos ele. E o Verbo se fez carne, ou seja, se materializou entre nós. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Unigênito é a mesma coisa que eleito. Mas Emmanuel diz que haverá uma terceira reunião da comunidade. Está lá no penúltimo capítulo do livro, que ele chama de Jesus, o item. Espíritos abnegados, conta Emmanuel, e esclarecidos, falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar. Aqui ele coloca a palavra solar na frente. Que resultará desse conclave? Dos anjos do infinito? Deus o sabe. Então, gente, nós estamos numa transição planetária. Se essa reunião já aconteceu, se ela está acontecendo ou se ela irá acontecer, nós não sabemos. Mas que ela vai, se ainda não aconteceu, acontecer vai. E nesse momento, decisões profundas sobre os destinos do nosso nau, deste planeta que viaja pelo universo afora, serão tomadas. E aí, alerta Emmanuel, muita atenção quanto a isso. A lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. É como se nós estivéssemos na evangelização, nós estamos na evangelização da infância. Somente agora, a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Providos pela dor, buscam a sua essência, que é o espírito. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia, que nós vamos entrar com a regeneração e da fraternidade, somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. Cada um que está encarnado, que já conhece Jesus, tem responsabilidades de fazer com que a alma coletiva humana conheça Jesus. E ele faz um convite para nosso encerramento. É a caminho da luz que nós estamos. Portanto, ele diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, Jesus está dizendo: estamos a caminho da luz, meu filho, trate de acender a sua. Mas aí a gente pergunta: eu ainda não tenho luz própria, não consigo iluminar os meus próprios caminhos, quem que eu devo seguir nessa viagem? Ele falou: meu filho, enquanto você não tem luz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, mesmo que não tenha luz, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós, estou falando de mim pessoalmente, que não tenho luz, não arredo o pé, Jesus deve estar incomodado comigo, eu não arredo o pé dele de jeito nenhum. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu digo: Jesus faria isso? E eu tenho mudado muitas decisões que eu tomaria sem essa pergunta. Convidamos a todos nós a levarmos a efeito as reflexões profundas que esse encontro de hoje nos suscita, porque Jesus não é qualquer um, não. Minimamente de inteligência, a gente pensar assim: se tem esse ser tão superior, eu seria estúpido e não seguido, só de saber quem ele é. Sem conhecer e sem sentido, porque conhecendo esse sentido, mesmo que eu não soubesse quem ele era, eu já o seguiria. Então pensemos nisso. Será que nós estamos seguindo os passos de Jesus mesmo? Negando-nos a nós mesmos? Carregando a nossa cruz? Será? É com cada um de nós. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Nós que agradecemos ao Max pelas palavras, agradecemos pelas lições, pelo aprendizado,
E enquanto você falava, Max, fiquei aqui refletindo acerca da própria doutrina, né? Como que a doutrina ela é bela nos seus ensinamentos, como que ela nos amplia a visão. E como Kardec propõe, a doutrina espírita é baseada num tríplice aspecto, né? Que envolve ciência, filosofia e religião. E hoje, os três aspectos foram tratados. Um livro como A Caminho da Luz, que é realmente um livro grandioso, majestoso, que por mais que a gente leia, sempre novas lições a gente vai poder absorver, ele trata muito dessa questão científica e que muito agrada, né? Muito vem de acordo, inclusive, com as descobertas da ciência, inclusive mais atuais. Mas o incrível é como que essas percepções científicas, elas se aplicam à nossa vivência da filosofia. Porque perguntamos, né, de onde viemos, o que somos, para onde iremos, e a nossa própria pequenez, que nos demonstra um livro como esse, já nos coloca numa situação muito diferente, talvez daquela que pensávamos antes. E por fim, o aspecto religioso, ele nos vem atrelado ao papel da figura majestosa de Jesus. Porque se o Jesus é o escultor, né, como o nome da palestra, o escultor, aquele que esculpiu, o eleito divino que foi designado como governador do nosso orbe, e há 4,5 bilhão de anos atrás ele já era, e ele nos trouxe, através do seu exemplo e das suas mensagens, a lição. Qual é a lição de Jesus? É a lição do amor. É a lição da caridade. Então, essa lição do amor, agreguei os três elementos. Partir das questões ou descobrimentos científicos, filosóficos, atingindo o auge na religiosidade. Atingindo o auge na caridade, no exemplo, se ele é a luz do mundo, se é o caminho, a verdade e a vida, é através dele que iremos ter os nossos caminhos e a nossa própria luz. Então, a doutrina espírita realmente ela consegue agregar esses três elementos e de forma tão bonita, tão bela, né, nos despertar os sentimentos, nos despertar a razão, mas nos despertar principalmente o coração, que com certeza é o convite que a palestra nos traz hoje. Então, agradecemos muito ao Max, agradecemos as suas palavras, agradecemos a sua paciência, o carinho e também a de todos vocês. Antes que a gente possa passar para a nossa segunda parte da reunião, apenas breves informações e recados sobre atividades da casa e também a condução dos nossos trabalhos. Sempre reforçamos o estudo, a leitura, são excelentes oportunidades de conhecimento. Então, além do estudo, que temos os grupos de estudo da casa, com o ESD, às segundas-feiras, às 19h30, aqui nessa casa, aqui nesse salão, onde todos são convidados. Também temos uma livraria. Aqui temos uma biblioteca e uma livraria na nossa casa. A biblioteca é aquela onde a gente pode pegar os livros, podemos lê-los, né? E devolvê-los ou até trazer mais títulos. Fica aqui atrás dessa porta, logo atrás do bebedouro. Aqui todos vocês estão convidados. E também temos a nossa livraria espírita Titulete. A livraria que também, na forma de adquirir os livros, uma forma de, além de divulgação da doutrina espírita, também de auxílio à casa, afinal de contas, pelos seus recursos que a mantém, também é uma excelente oportunidade de estudarmos, de compreendermos todas essas lições que aqui foram colocadas. E a Aline, né, que está ali, que pode atendê-los logo ao final, com a certeza que a gente tem esse título. Se não tiver, a gente, logicamente, o adquire. Então, são os nossos convites de hoje. Durante o passe, eu só peço a todos, permanecemos em oração, permaneçamos em oração, em silêncio, sentados nas nossas cadeiras. O Leandro, ele os conduzirá à Câmara de Paz, para que, em seguida, a gente possa, então, conduzir aos nossos lares. Não se esqueçam que nós temos as crianças, não se esqueçam que nós temos os jovens, que também vão participar deste trabalho de passe. Então, é nesse momento que a gente convida a todos os médiuns, passistas, que, por favor, dirijam-se até a nossa câmara de oração, para que a gente possa auxiliar no trabalho.
E, para que a gente possa encerrar, então, nós convidamos o nosso companheiro Cristiano para que, fazendo a oração final da noite, possamos retornar em paz aos nossos lares. Agradecendo a todos pela presença. Deus nos abençoe. Bom, fechemos então os nossos olhos e conversaremos com Jesus. Jesus, o nosso sentimento hoje é de gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa espírita. Gratidão pela oportunidade de adquirir mais conhecimento através da palestra com tanto brilhantismo que foi nos apresentado aqui hoje. Gratidão, Jesus, por essa caminhada que estamos fazendo. Gratidão pela semana maravilhosa que teremos. Gratidão, Jesus, pela vida que temos. Jesus, sede conosco, hoje e sempre. Assim seja.